retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. As 3 joias, os 3 tesouros. Buda, o ser iluminado, aquele que acorda, que desperta para o Dharma, que é a verdade, a grande verdade, e Sangha é harmonia, relacionamentos em harmonia. São considerados os 3 tesouros, as 3 preciosidades, Buda, Dharma e Sangha. E aqui, neste momento Zen, eu inicio hoje, como todas as semanas, com este refúgio ou abrigo, onde nós nos sentimos em casa, acolhidos e protegidos. Buda é onde eu posso me atirar, onde eu posso me entregar, porque a natureza verdadeira e sábia de cada um de nós e que está presente em toda a natureza, em todos os seres. Eu entrego-me, eu me entrego a minha consciência, a essa consciência iluminada que é a nossa essência. Então, retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, que é a lei verdadeira. O Dharma vai dizer que não há nada fixo, nada permanente e que tudo está interligado numa trama de causas, condições e efeito. De uma coisa surge a outra, desta outra surge outra. E nessa trama de interconexões, nós somos essa trama, nós somos essa vida. Nós somos a vida da Terra. Não viemos para fora, não vamos para fora do sistema solar, da Via Láctea, deste universo. Somos essa vida. Inúmeras causas e condições tornam possível essa experiência humana aqui, hoje, neste momento. E temos mais que apreciá-la do que denegri-la, do que achá-la ruim, do que reclamar, do que resmungar. Você aprecia a sua vida? Hoje eu estou aqui ao vivo, na Rádio Mundial, no Momento Zen, e eu quero fazer alguns comentários antes de abrir para que você possa telefonar e a gente possa compartilhar um pouco dos ensinamentos sagrados. Contar que esse final de semana eu fui convidada a participar de uma corrida de rua de 6 quilômetros, que foi feito no Zoológico e no Jardim Botânico. É um projeto interessante que se chama Circuitos Rios e Ruas. Então, um circuito, tem algumas pessoas, não sei se vocês já perceberam, que estão pintando algumas áreas da cidade de azul. Que essas pinturas de azul significam que embaixo, no subterrâneo, tem rios, tem nascentes que nós nem sabemos, nem pressentíamos que existisse. Então, a nossa cidade de São Paulo, a gente está tendo estiagem, está tendo muita reclamação de falta d'água, e essas pessoas estão fazendo uma ampliação que existe muita água subterrânea embaixo da cidade. E que a gente pode apreciar que a água, ela se comunica conosco. O nosso corpo é 75% de água. E você, em vez de reclamar que as águas estão sujas, estão faltando, na hora que você abençoa a água, que você agradece que exista água, parece que essas partículas, essas moléculas de água ficam lindas, puras, maravilhosas. E isto acaba transformando o nosso corpo e a nossa mente. É uma pesquisa de um japonês feita há muitos anos atrás de moléculas de água. É fascinante isto. Moléculas de água na qual você tem palavras de bênçãos, de gratidão e de respeito, elas se tornam tão bonitas e parecem cristais maravilhosos como águas das fontes mais puras. E a mesma água, se você fala grosserias, se você está descontente, se você ataca, elas se transformam como se fossem águas lamacentas, mesmo não sendo. Isso é o nosso corpo e a nossa mente. A maneira que nós falamos, que nós nos relacionamos com a realidade, com que você se relaciona com seu vizinho, com a pessoa com quem você trabalha, a maneira que você se relaciona no trânsito e com você mesmo. A respeito de você por você, com seu corpo, com sua mente. Isso é o Dharma de Buda. Isso é a verdade do caminho. Isso é harmonia. Se você for capaz de respeitar a vida da Terra como sendo a sua própria vida, respeitar cada ser humano que você encontra como um aspecto dessa humanidade que é você, você estará trilhando o caminho iluminado.
E foi muito bonito correr no zoológico e no jardim botânico, porque os bichinhos estavam lá. Foi aberto especialmente, a gente correu no meio das girafas, tinham vários aves e animais. Embora a gente ache o nosso zoológico ainda um pouco antigo, né? O espaço que os bichinhos têm é pequeno. Precisa ver as girafas e os dromedários, né? Que nem camelos, eles queriam correr com a gente, mas o espaço deles era pequenininho. E os macacos, então, quando viram aquele monte de pessoas correndo, eles pulavam da árvore, mas o que separava os macacos da gente era a água. Eles ficam numas ilhas e eles não conseguiam atravessar. Mas você via que eles ficaram muito excitados, porque para nós e para eles nós somos muito próximos, né? Nós somos primatas também, somos uma família muito próxima dos macacos, né? E eles sentindo aquela nossa energia, alegria de correr. Mas foi interessante ver que não só eles, né? Os dromedários também, as girafas, duas girafas muito lindas, uma mais alta, outra mais baixinha. Então foi muito interessante esse perceber-se como sendo a vida da Terra. Não estamos separados, né? Não estamos separados. E foi isso que eu falei no início, antes da corrida. O Groisman, o Charles Groisman, que organizou e que me convidou, ele disse: falam as palavras, monja, vamos fazer uma meditação antes de correr? Eu nunca pensei nisso, mas foi interessante. Então, antes da abertura, da largada, todos nós ficamos em silêncio, colocamos os pés em paralelo no chão, alinhamento da coluna vertebral, respiração consciente e sentirmos-nos interconectados uns com os outros e com todo o ar, a água, o vento e os animais e as plantas que fazem parte e são parte da minha vida, da sua vida, da nossa vida. E por isso nós cuidamos. Quando eu estava vindo aqui hoje para a Rádio Mundial, estava ouvindo um pouco as notícias do mundo e estava vendo uma preocupação de bolsas de valores, que os valores estão caindo. A China parece que está tendo um problema, sei lá, desvalorizou a sua moeda e o mundo inteiro está abalado pelo que aconteceu na China. E esse ano eu vou, em outubro, me convidaram também um professor de yoga lá da Bahia. Ele me convidou aí com ele, um grupo para o Butão. O que o Butão tem diferente de todos os outros países do mundo? Em vez de falar de produto bruto, de dinheiro, fala de felicidade bruta. Qual é o nível de felicidade da população do país? Esta é a medida principal do país. É um país pequeno, é um país ainda tem pouca tecnologia, poucas pessoas têm aparelhos de televisão. A rádio funciona muito bem, e todas as estações lá funcionam, é bem interessante. Mas veja, o que é mais importante para o governo, para medir, é se as pessoas são felizes, estão satisfeitas. Porque o que está acontecendo na nossa sociedade? A gente fica tão preocupado com dinheiro, a gente fica tão preocupado se vai ter meios materiais de fazer as coisas, que às vezes acaba sem fazê-las. E às vezes acaba só pensando em acumular coisas materiais e não tem satisfação, não tem plenitude, porque é muito aflitivo o mercado. Sem dúvida alguma, o mercado financeiro é muito aflito, ele sobe, desce, ele não é fixo, ele não é permanente. Mas quando nos lembramos que não há nada permanente e fixo neste mundo, se você trabalha no mercado financeiro, você também flutua, assim como esses juros e essas moedas, e tudo é movimento. A vida é movimento, ela não está estagnada. Perdem aqueles que querem segurar algumas coisas e dizer assim, e sempre foi assim e tem de ser assim, quando na verdade tudo está fluindo. O Brasil, o que acontece aqui vai refletir na China, o que acontece na China reflete aqui. E isso é um conceito tão antigo que é o conceito da interdependência de tudo que existe. Não é só no mercado financeiro. Diziam até
que se uma borboleta bate as asas na China, muda o clima do Brasil. A maneira que a vida está interconectada, interligada. Então não se preocupe tanto com o mercado financeiro, não se preocupe tanto com uma suposta crise que é nacional, não é nacional, é internacional. Não se preocupe tanto com o valor do dólar. Há pessoas falando que o que ele valorizou, desvalorizou a nossa moeda não é de acordo com aquilo que está sendo divulgado, porque seriam outros valores. Enfim, há tantas maneiras de se interpretar essa realidade. Não se aprenda tanto a isto. Entenda, compreenda, não seja tolo, não vá perder coisas materiais por causa disso. Elas são importantes, são a água, a comida, o banheiro, a luz elétrica, os meios de comunicação importantíssimos para a nossa sobrevivência, né? Mas como que não vão se tornar obstáculos à nossa felicidade? A palavra felicidade vem de fértil, de frutífero, daquilo que dá frutos. A gente pode ser feliz, mesmo com poucas coisas, a gente pode ser feliz com muitas coisas também. Mas não impeça o seu estado de plenitude, de contentamento, de se realizar com medo do que vai acontecer ou com medo deste momento presente. Eu estou hoje aqui na Rádio Mundial. Se você quiser falar comigo, é o 3016 1764, 3016 1765. Você é feliz? Alô? Oi, monja. Sim, quem está falando? É a Rosângela, te adoro te ouvir. Obrigada, Rosângela. Onde você está? Eu estou em São Judas. Em São Judas, que bonito. Aí tem uma igreja maravilhosa, né? De São Judas Tadeu. Nossa, que bom. Casei na antiga. Como? Eu casei na antiga. Você casou na antiga? Sim, casei há 25 anos atrás. Ah, que lindo. Minha mãe gostava muito dessa igreja. Nós frequentávamos aí. De vez em quando a gente ia a São Judas Tadeu. Quando criança a gente achava engraçado que tinha uma sala, né? Com os milagres que tinham acontecido, né? Tinha aqueles pés, aquelas pernas, aqueles braços feitos de cera, não é? De agradecimento. Eu não conheço, eu não entrei nessa parte. Tinha, era muito interessante, viu? As pessoas reproduziam em cera o pé, a perna, o braço, a mão, se eles tivessem tido alguma cura. E diziam que era São Judas Tadeu que tinha curado. Ai, mas que legal. Eu vou tentar ver se ainda tem, mas eu acho que... Pergunte lá que eles devem saber, porque, olha, eu tenho 68 anos. Isso aconteceu há 60 anos atrás. Nossa, monja, nem parece. Eu te vejo correr, nossa, eu fico tão feliz. E você é feliz, Rosana? Então, eu tô meio tristinha. Aparentemente eu não tô triste, mas lá dentro dá um baixo astral. Eu não tô podendo, eu não tô conseguindo fazer nada. Por quê? Não consigo, não sei, eu preciso fazer uma visita, monja. Vem assim. Eu preciso. Mas a visita principal que você tem que fazer é dentro de você. Eu sei, então. Eu tento agradecer tudo que eu vejo pela frente. As frutas, os legumes. Eu sempre elogio tudo. Mas está faltando alguma coisa dentro de mim. E é paz. Eu peço todo dia. Me dê paz, tranquilidade para conseguir criar meus filhos. Porque tem uma de 25, um de 15 e um de 8. Deus mandou para mim aos 40. Que bênção! Que então, bênção. monja, eu te adoro te ouvir. Então, e a gente desenvolve essa mente de paz fazendo respiração consciente. Parece uma coisa tão simples e ela ao mesmo tempo é tão profunda. De na hora que você perceber que você está em instabilidade ou que essa tristeza vem vindo, você senta um pouquinho e respira. E outra coisa maravilhosa... Eu estou aqui rasgando uns papéis. Como? Preciso fazer uma limpeza geral. A casa inteira e dentro de mim. É isto. A gente tem que mudar os móveis de lugar. Tem que mudar as coisas de lugar. E tem que mudar a nossa maneira de ver a realidade. Eu sei, monja. Eu sei que a gente sabe, mas para saber a gente sabe, pôr em prática que é difícil, não é? É verdade. Comece com coisas simples. Mas eu não guardo coisas ruins dentro de mim, não. Não guardo, não acho bom.
Não precisa guardar, nem boas nem ruins. A gente tem que estar aberta ao mundo para que as coisas passem por nós e nós passemos por elas. E nesta passagem tão breve que é a nossa vida humana, que a gente possa deixar um raio de luz que ilumine outros seres, que seus filhos possam ser melhor do que todos nós já fomos. Muito obrigada. Felicidades. Boa noite. Boa noite. Com quem estou falando? Com o Marcelo. Marcelo, onde você está, Marcelo? Eu estou em São Luís, no Maranhão. Maranhão, que beleza! E como é que está aí? Está quente? Tá, é sempre um pouquinho quente aqui. É agradável, né? Tem a brisa. A gente usa pouca roupa, né? Não precisa estar tão agasalhado. Muito bem. E você é feliz? Eu sou feliz. Agora, esse é um mistério, porque, inclusive, eu acho que essa seria a minha colocação, a minha pergunta para você. Porque, basicamente, eu não sei ainda encontrar um entreponto entre a questão do ser feliz, buscando satisfazer as minhas necessidades pessoais, né, que seria, vamos assim dizer, o meu ego, que apesar dele ser uma coisa que muitas das vezes ele pode ser perigosa, mas ao mesmo tempo, se eu estou aqui, se eu tenho uma forma, se eu tenho aspirações, talentos que nascem comigo, eu tenho desejos de satisfazer coisas ligadas a isso também. E assim como eu tenho esse desejo de satisfazer isso, eu observo que muitas vezes esses desejos também incorrem em frustrações, incorrem em frustrações ou incorrem em perceber que esses desejos, mesmo que às vezes eu os satisfaça, no fundo também eu vou sentir às vezes um vazio ao obter essas coisas. Então eu não sei. Pois é, o que é que nós podemos... Tá certo. Entendi. O que é que nós podemos obter, Marcelo, que não deixa vazio? É aí que nós temos que procurar. É importante o que você fala, porque é o caminho de prática, é o caminho do início dessa procura. Existe alguma coisa que nós, seres humanos, podemos acessar e que é mais do que satisfazer os nossos desejos e as nossas necessidades biológicas ou fisiológicas. Elas são necessárias e elas existem, não são nem boas nem más. Mas se nós ficarmos presos apenas ao nosso ego, como você falou, Buda definitivamente não usava essa palavra ego, ele dizia o nosso eu menor. Se nós ficamos apenas querendo satisfazer coisas pessoais, individuais, como se estivéssemos separados dos outros, definitivamente não vamos encontrar esse espaço de plenitude. Porque é perceber-se interconectado a tudo e a todos. Então, há algumas coisas que eu satisfaço e outras não. E muitas vezes a minha própria renúncia de não satisfazer alguns desejos meus me dá bem-estar. Porque o bem-estar e a felicidade não é apenas satisfazer desejos. Por isso o budismo é muito marcado por não apegos e não aversões. Apego é isto, eu quero isto e vou conseguir, mas às vezes eu consigo e ele não é o que eu queria, porque eu queria não era este objeto ou essa satisfação imediata, mas era um estado de plenitude que nós sabemos que podemos alcançar. Eu recomendo Zazen. Zazen é prática meditativa. É o eu conhecendo o próprio eu. Na unidade, semana passada que eu estava lá, e eu pesquisei e descobri que lá tinha um espaço zen budista, né, ligado, parece que inclusive a sua ordem. E aonde eu fui foi? Lá aonde? E fiz a zen pela primeira vez. Aonde foi? Foi em Porto Alegre. Em Porto Alegre, pois então, lá em Porto Alegre a gente tem grupos muito bons. Temos um grupo bonito, vai ter um retiro agora em setembro, de 5 a 7 de setembro, no Vila Zen, que é um espaço rural em Viamão, a 40 minutos de Porto Alegre. E o grupo de Porto Alegre é muito forte. Gaúchos são muito decididos no que vão fazer, né? Muito determinados. Então, é um dos grupos que está mais florescendo mesmo. Fico contente que você tenha conhecido o Zazen. Pratique, Marcelo. Continue praticando. E quando vier aqui para o Sul, venha me ver. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, de onde fala?
Aqui é da Rádio Mundial, é a Monja Coen falando com você, do Momento Zen. E você, quem é? Karina. E de onde é você? São José do Rio Preto. Você é de Ribeirão Preto? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, muito bem. Isso. E você, o que faz você feliz? O que me faz feliz? É. Então, Monja, a minha ligação essa noite, estou muito feliz de falar com a senhora e eu gostaria que a senhora falasse a respeito da depressão. Da depressão. Isso. Pois é. A depressão é alguma coisa difícil da gente entender completamente, né? Porque ela nos tira a vontade de fazer as coisas e só vemos a tristeza do mundo, né? Não é isso? Exatamente. A depressão é um estado em que parece que as cores ficaram todas acinzentadas, nada nos estimula e nada nos dá vontade de fazer. Então a gente quer dormir, até comer a gente come, mas às vezes não é nem pelo prazer de comer. Parece que tirou a energia vital. Alguns chamam este do demônio do meio-dia. Na Igreja Católica é chamado demônio do meio-dia. Porque não é alguma coisa que acontece à noite, ela acontece durante o dia na nossa vida, nas nossas atividades. E não adianta dizer eu vou lutar contra, a gente não luta contra, a gente reconhece, a gente acolhe, e a gente pode até abraçar a nossa depressão e dizer, venha minha querida, eu te dou colo, descansa, porque você é passageira, como tudo que existe neste universo. E eu te permito ser, porque eu sei que você não é eterna. E você abre mão da própria depressão. Porque a depressão também é um estado no nosso eu individual. É o nosso ego se manifestando. Eu mais triste, eu mais sensível, eu mais vítima. E é preciso perceber que isso também passa. Deixe passar. E de novo eu recomendo, respire conscientemente. Medite, vá adiante, não pare aí. A depressão não para você. Você é mais do que isso. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado.